Esse é o primeiro episódio da nossa série CNM pelo Mundo. E hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência viajando aí por outros países, tanto me comunicando em inglês e não conseguindo me comunicar também nos idiomas de cada país. Então hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência na Itália. Eu sempre tive esse sonho de conhecer a Itália. Sempre fui apaixonada pela cultura, pela língua, uma vez que a minha família, né, a minha bisa era italiana, então eu sempre tive essa admiração muito grande. E um dia surgiu a oportunidade de conhecer pessoas que estavam viajando para a Itália, e é claro que eu dei um jeito de fui junto, falei eu vou também. E comecei a organizar tudo e fomos para essa viagem. E é claro, né, quando a gente viaja, tem vários desafios, existem vários desafios, como a comunicação, as diferenças culturais e, consequentemente, vários perrengues que a gente passa e que isso são memórias que a gente vai criando durante esses passeios, são experiências para a vida que os nossos alunos que participam do projeto CNM pelo Mundo sempre compartilham aqui com a gente, embora hoje esteja falando da minha experiência. E eu lembro de uma situação bem interessante que aconteceu comigo na Itália, e já fica a dica para quem tem interesse em viajar, seja qual for o país que você vai conhecer, mesmo que você não vá aprender o idioma desse país, porque eu sei que é difícil, né, aprender, por exemplo, você vai para o Japão, vai aprender japonês, você vai para a Itália, vai aprender italiano, né? Existe hoje em dia essa possibilidade de utilizar o inglês para se comunicar, mas é sempre importante também estudar um pouquinho da cultura, né, como as coisas funcionam em cada país. E quando eu fui viajar para a Itália, eu já achava que eu já sabia tudo da Itália, minha bisa era italiana, então eu acreditava que eu não precisava de informações nenhuma. E fomos. E aí veio um choque cultural. Teve um dia que eu fui numa pizzaria e lá a gente, na verdade, foi estudar o idioma numa escola de italiano, então tínhamos aulas de manhã, à tarde tínhamos passeios, e a gente sempre ia em alguns lugares para comer, e essa pizzaria é uma pizzaria muito popular. Eles vendiam, diferente da pizza redonda que a gente imagina que vai encontrar na Itália, na verdade era uma pizza quadrada. Quadrada mesmo, não é aquela pizza triangular que a gente vê nos filmes, é quadrada. E aí eles chamam de pizza Itália. Fui comprar essa pizza, entrei no restaurante e aí tinha um amontoado de pessoas ali no balcão. Eu simplesmente me direcionei até o balcão, fiz o meu pedido, peguei a minha pizza e saí. E aí eu notei, eu não sabia italiano, não entendia nada de italiano, fui sem conhecer a língua, porém, sempre que eu precisava, eu utilizava o inglês para me comunicar. Mas nesse dia, eu notei que algo estava estranho. Um certo tumulto, um tom de voz, as pessoas que estavam ali começaram a usar um tom de voz, pareciam estar zangadas, olhando para mim, eu olhava para eles, mas eu não entendia nada do que eles estavam falando. Tudo bem, a hora que eu saí, uma outra moça que também estava lá fazendo curso nessa escola falou: menina, se você não ficou com medo? E eu, por quê? Eu achei que eles fossem te bater. Eu, me bater? Por quê? O que está acontecendo? Ué, você furou fila. Fila? Que fila? E foi aí então que eu descobri essa questão cultural interessantíssima de os italianos não formarem fila. Eles não fazem fila para nada. Porém, nesse amontoado, eles conseguem se entender. Então, existe uma ordem ali de atendimento que só eles sabem. E eu, sem saber dessa informação, acabei sendo muito mal educada. Eu passei na frente das outras pessoas que estavam esperando para fazer o pedido. Então, graças a Deus, não apanhei, né? Provavelmente fui xingada, mas como eu não entendia os xingamentos em italiano, então ficou tudo bem. Quem me salvou foi o balconista, que explicou para o pessoal que eu era uma estudante, que eu não conhecia, eu tinha acabado de chegar ali. Mas foi muito engraçado e um susto também. Então fica a dica para quem vai viajar, para se informar um pouquinho
sobre a cultura daquele país, sobre como esses trejeitos aí, para não passar esses perrengues e não apanhar em nenhum lugar que vocês forem viajar.